todos, sejam então aqui bem-vindos a mais um vídeo dedicado à nossa série especial Carcassonne nos Segredos. Neste caso hoje vamos falar-vos aqui de uma mini expansão, que é a expansão dos bens públicos, ou dos barbeiros cirurgião também, como também é conhecida. É uma expansão, como vocês veem aqui, que é composta por 6 tiles, que tem no fundo aqui um pequeno desenho que ilustra precisamente a extensão que é, neste caso aqui um pequeno balde com água, e no fundo o que vai acontecer aos meeples é que eles vão no fundo descansar e repousar nos banhos públicos que vão existir em Carcassonne. Contudo, isso vai trazer, de certa forma, aos jogadores pode trazer um certo revés. Como é que funciona? É extremamente simples, as peças são misturadas com as peças normais, contudo não são usadas todas as peças, depende do número de jogadores. Se forem 2 jogadores, são usadas só 4 destas peças, que são colocadas juntamente com as misturadas com as outras peças. Se forem 3 jogadores, são 5, e se forem, neste caso, 4 ou mais jogadores, são então as 6 peças usadas. No fundo, depois o que acontece? As peças são misturadas, vamos deixá-las aqui apenas em aberto, vamos fazer a simulação para 2 jogadores. Vamos, por exemplo, aqui eliminar estas duas, vamos imaginar, que eram estas 4 peças que estavam misturadas aqui no meio. E então vamos aqui fazer a simulação para estes 2 jogadores, para ver se percebemos a ideia de como é que funciona. Por exemplo, temos aqui o jogador laranja, eu, por exemplo, poderia colocaria aqui o seu meeple, por exemplo, poderia agora ser, vamos imaginar que sairia agora a vez do jogador branco e sairia esta peça. Vocês veem aqui, símbolo do bem público. Como é que funciona? Normalmente o que acontece é o jogador não coloca nada no bem público, ele coloca nas estradas ou nas cidades. Por isso, ele no fundo o que está a pôr é colocar o seu meeple na estrada, como habitualmente, sem ter nenhum tipo de preocupação. Depois o jogo continua, tínhamos por exemplo aqui o jogador laranja podia colocar assim, por exemplo agora a seguir o jogador branco, se fosse o caso, poderia, por exemplo, colocar talvez assim. Agora, em vez do jogador laranja, por exemplo, fechava aqui esta sua cidade e neste caso, ganhava. E agora temos aqui um pormenor. Pronto, e agora isto é já um dos exemplos onde nós podemos ver. Esta foi a primeira vez que foi fechado algo, neste caso foi fechado uma cidade, e este jogador vai ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Contudo, a partir do momento em que existem bens públicos no jogo, sempre que se fecha algo, ou uma cidade, ou uma estrada, ou um mosteiro, sempre que se fechar algo, tem sempre de se ver se existem bens públicos livres, ou seja, onde não esteja ninguém. E neste caso há este bem público que entrou no jogo e não é de ninguém. Então o que acontece é que o jogador laranja, em vez de recuperar o seu meeple, é obrigado a pôr o seu meeple aqui no bem público. E ele vai ter de ficar aqui. Até quando? Já vamos ver então. Por isso, neste caso, continua. O bem público tem aqui o valor, vocês veem que tem aqui um número, que isto é o número de pontos que vai dar ao jogador que fechar o elemento onde está o bem público. Por exemplo, o jogador branco, vamos imaginar, depois pode pôr assim. Aqui, por exemplo, o jogador laranja, podemos pôr assim também, ele pode pôr aqui um. Vamos ver se conseguimos ter aqui um exemplo para poder fechar. Vamos imaginar aqui o jogador branco vai colocar aqui. Depois aqui o jogador laranja voltava aqui a fechar, por exemplo, também. Reparem a mesma situação, fechou uma cidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Existe algum bem público? Não. Então este volta para a mão do jogador. Se houvesse mais, ele teria de ficar, digamos, a descansar no bem público obrigatoriamente. Depois o que é que acontece? Quando um jogador fecha, vamos só aqui buscar uma peça para poder fechar, por exemplo, esta aqui, vamos imaginar que o jogador branco fecha esta estrada. Muito bem. O que é que acontece? Ele vai ganhar os pontos da estrada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vai ganhar 5 pontos mais estes pontos que aqui estão. Por isso ele no fundo ganha 9 pontos. O que é que acontece? É a mesma situação. Fechou uma estrada. Existe algum bem público aqui? Não, então ele recupera, porque este já está ocupado, só pode ser ocupado por um meeple. Quando é que este jogador laranja vai recuperar o seu meeple preso no bem? Tem duas hipóteses. Ou consegue recuperá-lo gratuitamente, para isso tem de ter todos os quadrados à volta do bem público preenchidos, por isso só quando houver aqui tiles é que ele vai poder recuperar este seu meeple, ou então se quiser pode pagar este número de pontos, 4, e no fundo na tabela de pontuação diminuir 4 pontos e ele recupera imediatamente o seu meeple. Pode ser esse o caso. Por isso é sempre importante que os bens públicos venham no jogo. Reparem que aqui em 2 jogadores são 4 bens públicos. Vêm criar aqui um dinamismo porque os jogadores são obrigados a pôr os seus meeples, sempre que houver bens públicos livres, a colocar o seu meeple lá preso, entre aspas, a descansar. Mas isso pode depois complicar o jogo a certos momentos quando o jogador precisa daquele meeple precisamente para poder pontuar noutros lados. Por isso ele fica ali como os camponeses ficam até ao final do jogo. Neste caso ele fica até uma das duas condições ser satisfeita, ou o jogador pagar o custo que está lá, ou então todas as peças daquele bem público serem fechadas. De relembrar então que estes pontos aqui são ganhos
neste caso, pelo jogador que fechar ou a estrada ou a cidade onde o bem público se aplique. Reparem que aqui, por exemplo, esta peça tem a ver com uma cidade, esta já tem a ver com uma estrada, esta também, e estas duas que nós tapámos aqui têm a ver ambas com cidades. Por isso é só entre cidades e estradas que se aplica a questão dos bens públicos em termos de pontuação, mas sempre que algo é fechado, o jogador então, se houver um bem público livre, reparem que pode haver 4 bens públicos aqui, e se estiverem todos livres, sempre que é algo fechado, o meeple vai para lá, e vai ter de ficar lá fechado também. E pronto, de uma forma geral é assim que funciona esta expansão, que vem aprisionar aqui alguns meeples. Já sabem, todos os vídeos sobre todas as expansões do jogo Carcassonne estão no nosso canal do YouTube Jogos do Mundo. Vejam e estejam à vontade para colocar dúvidas e questões, estaremos sempre disponíveis para vos responder. E não deixem de acompanhar os próximos episódios. Fiquem bem e até breve.